Tem uma outra pauta que também repercutiu muito recentemente, que algumas pessoas atribuíram como se fosse uma derrota do senhor. Até queria saber se o senhor ficou irritado com isso também, porque logo depois veio esse ataque que o senhor fez ao ministro Alexandre Padilha, que foi a pauta do Chiquinho Brasão. O senhor tem a temperatura da casa, acho que foi a maior votação de um presidente da Câmara, né? Quando o senhor foi reeleito agora no ano passado. E eu fiquei pensando, quando a gente estava acompanhando aquela votação, se teve algum momento que o senhor achou que aquilo fosse, a prisão dele seria revertida, e se não fosse o caso de Marielle Franco, se a Câmara teria derrubado a prisão dele. Olha, Sadia, a gente é chover no molhado se a gente disser que o Congresso, nesse caso, Câmara e Senado, não estão muito reticentes com algumas situações. Tanto é que todas as bancadas... Do Judiciário. Com relação a esses procedimentos, não é? Que a gente tem tido ultimamente, de buscas e apreensões, de abertura de inquérito, prisão, afastamento, enfim. Então, na Câmara, todos os partidos, todos se predispõem a sentar e discutir, sem um mérito definido, mudanças de legislação para que se dê um regramento claro ao devido processo legal, prazos de inquérito, questão de foro, o que é que pode e o que não pode, sem nenhum mérito definido. Depois que, se isso andar com um grupo de trabalho, eu fiquei de me reunir com o presidente Pacheco para ver o que é que disso se extrai, que tem condições de andar no Senado, para resolver. O caso do Chiquinho Brasão, o que irritou, é porque eu nunca digo uma coisa para fazer outra. Na política, a minha política, como eu tenho dito, é reta. Muitas pessoas gostam, muitas pessoas não gostam, mas eu falo e faço o que digo. E eu apenas coloquei para os líderes o posicionamento da assessoria da Casa Jurídica e de alguns advogados com relação aos pré-requisitos ou não da prisão do parlamentar, que é o que estava se dizendo e se tratando ali. Ali não estava se tratando se assassinou, se não assassinou, se era miliciano ou traficante. Isso são questões do Conselho de Ética e questões da Justiça. A Câmara teria que analisar ali, mas como o tema tem a sensibilidade, a repercussão, o clamor de todos por um esclarecimento, o clima pesou, claro que pesou. Então nós tivemos uma discussão política de alguns partidos, de posicionamentos ideológicos de alguns partidos, e o que coube a mim, e foi o que eu disse e fiz, você não vai encontrar, Valdo, um parlamentar naquela casa que diga que eu pedi um voto para soltar ou para prender. E não é admissível que partes, e aí a imprensa coloca assim, o Planalto, não é? O Palácio, e aí é um sujeito oculto ou uma pessoa jurídica que não fica com responsabilidade, mas a gente, com as amizades, vai distribuindo. Então, quando você começa a ouvir que o presidente da Câmara interferiu e perdeu, que o presidente da Câmara se fragilizou com relação à eleição daqui a 9 meses, que o presidente da Câmara matou um candidato, você vai chegando num nível que você começa a refletir o que é que tem feito, se tem atrapalhado, se tem sido correto, se os compromissos que foram feitos de votação de pautas importantes e de governabilidade estão sendo obedecidos, para receber um tratamento desse ou daquele membro do Palácio. Então, se foi certo ou se foi errado, palavras ditas não voltam, a adjetivação está colocada. Nós não vamos ficar polemizando sobre isso. Agora, fato é que eu não interferi em um voto para que aquele resultado acontecesse. E se não fosse a repercussão e a importância do caso da Marielle, dificilmente esse parlamentar estaria preso. Num país em que o salário mínimo está em R$ 1.412, em que a cesta básica, o preço médio dela em São Paulo, foi em 2023 de R$ 768, como que o senhor pode justificar a urgência de se aprovar agora dessa medida que o senhor levou adiante, de aumentar as diárias para os parlamentares, para os deputados federais, que já são vistos como a elite da elite da elite do funcionalismo público e, por isso mesmo, também são muito criticados pelo excesso de penduricalhos, auxílio moradia, auxílio para gasolina, tantos auxílios. Como justificar uma diária que para esses deputados passa agora a valer R$ 842 ou cerca de $163 por dia em viagem do Brasil. Isso no momento em que os meios eletrônicos possibilitam a proximidade desses parlamentares com suas bases também, reuniões, como vimos na pandemia e tudo mais. Como justificar essa medida nesse momento em que há urgências tantas pelo Brasil?
Marcelo, muito francamente, esse assunto não foi feito para parlamentar. Se você quiser, eu lhe mando a ata, a filmagem, a transcrição da reunião da mesa da Câmara para lhe demonstrar que o pedido foi feito por servidores, pela Polícia Legislativa, por pessoas que trabalham na Câmara e que têm que se deslocar para atender a missões de parlamentares dentro e fora do país. E esses valores estavam em torno de 160, 200 e poucos reais. O que é que você faz hoje para um policial federal que tem que se deslocar para dar segurança a um parlamentar, fazer uma investigação, fazer uma viagem, acompanhar procedimentos com 200 reais? E outros servidores. Os parlamentares, nenhum recorreram, ninguém, não houve pedido, mas só que quando você faz o ajuste que está dentro do orçamento da Câmara, não vai ter nenhum custo além do que o que já está determinado orçamentariamente. E, diga-se de passagem, a Câmara todo ano devolve dinheiro para o Poder Executivo. Está ainda abaixo de Senado, de Poder Judiciário, de todos os outros similares, inclusive Tribunais de Contas. Então, foi feita uma correção para diminuir ou dar condições a funcionários do Poder Legislativo em missões oficiais, dentro e fora do país. Marcelo. A gente tem que encerrar, mas eu não posso encerrar sem perguntar da sucessão na Câmara, obviamente. O senhor falou, tem 9 meses até lá. Eu sei que o senhor não vai falar quem é o nome, quem vai ser escolhido por óbvio. Se o senhor quiser antecipar, fique à vontade. Até porque eu não sei nem se terei influência nesse negócio. Isso já é uma notícia, já é lead. O senhor não sabe se vai ter influência na sucessão. Mas a minha pergunta para o senhor é o que está combinado com o presidente Lula sobre a sucessão do senhor? Eu não sei se isso fez parte da conversa que nós tivemos, aí eu não vou poder revelar. A conversa aqui não existiu. Mas não sobre essa conversa. Vocês já falaram sobre isso em outros Mas espera aí, só para não desviar. Sobre a sucessão, o senhor está esperando o apoio do presidente Lula nesse nome que o senhor vai escolher mais para frente? A única coisa que eu posso dizer sobre isso, primeiro é que eu não trato de sucessão, eu não tenho candidato, muito embora a imprensa bata o tempo todo que eu tenho A, B ou C, por ser mais próximo ou mais afastado. Eu não tenho candidato. De novo, não há um parlamentar na Câmara que tenha ouvido da minha boca que o meu candidato é A, B ou C. Não é? Todos os 3 candidatos postos hoje foram meus eleitores nas 2 eleições. Tanto o deputado Brito, como o deputado Elmar, como o deputado Marcos Pereira. Todos são líderes e presidentes de partido. Portanto, com muita representatividade na casa. Eu só não acho justo antecipar um assunto que vai nos dividir ou pode não somar nada agora, em detrimento de tantas matérias importantes como nós temos. Então, em agosto, setembro, quando nós nos livrarmos e entregarmos ao Brasil a nossa votação da regulamentação da tributária, o que o presidente Lula tem dito e tem referendado é que eu tenho o direito de fazer o meu sucessor como ele vai querer fazer o dele. E essa sucessão ela tem que ser natural, normal. Portanto, eu digo, o governo do presidente Lula nunca teve nenhuma dificuldade. Se vocês fizeram um histórico, talvez tenha sido o governo de 2011, quando eu cheguei aqui até hoje, que teve maior possibilidade de efetuar tudo que prometeu no período eleitoral por todas as condições que o Congresso deu ao longo de 2023. Pode ser que seja um candidato meio termo apoiado por Bolsonaro e por Lula? É um cenário que o senhor gostaria? Mas aí é uma situação que eu vou sempre trabalhar, porque eu tive o apoio dos dois. Né? Eu tive o apoio do PL e tive o apoio do PT. As coisas administrativas não sofrem essa influência. Nós estamos discutindo ali a eleição de um cargo administrativo, que é um gestor, que é um conciliador, que tem que ter características, tem que ter um perfil. E, absolutamente claro, lógico que eu vou buscar a união de tantos quantos partidos eu puder para isso. O senhor, sobre a votação de ontem, por não ter ocorrido, e em relação a esses vetos, qual a posição do senhor? Olha, com o adiamento de ontem, foi feito o 3º adiamento seguido em sessões que foram convocadas. Isso não é normal. O que eu acho, sem querer causar nenhum tipo de polêmica, é que quando o problema existe, ou a gente resolve, ou a gente resolve. Você adiar o problema, você vai gerar mais problema. Porque se alguns vetos, e são muitos, tá, Valdo? Não só são esses, tem vetos do setor agropecuário, tem vetos de vários e vários projetos de lei. O da saidinha não estava nem trancando a pauta, foi o presidente Pacheco que pautou. Tá? E, por certo, não deve ter a sua manutenção hoje, ontem, semana passada. Então, o que é que... A tendência é cair o veto da saidinha? A tendência hoje é cair.
A tendência hoje é que alguns vetos da LDO caiam. A tendência hoje é que no acerto que foi feito, no acordo que foi feito, que a Câmara não era obstáculo para votar isso ontem, com relação a partes do orçamento da Câmara e do Senado que foram vetados pelo governo, o acordo estava feito. O que houve, além disso, eu não participei, essa discussão foi mais feita ao Senado. A única coisa que eu chamei a atenção é que nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, eu não lembro quando, houve reunião mais de líderes da Câmara e do Senado para discutir em sessão do Congresso os acordos do que vai na cédula, o que vai destacado, o que tem apoio para derrubar, o que tem apoio para manter. Então, essas conversas estão faltando para que isso tenha um prosseguimento. E quando você não vai, aí os calendários vão subindo, os prazos vão findando e aí o governo volta a ter problema, porque é fato, não tem como a gente esconder, nós estamos num ano eleitoral, Sim. Os prefeitos vão apertar os deputados, que vão apertar os líderes, que vai sobrar para mim, para o plenário e para o governo.